Glória a Deus. Vamos agora à palavra de Deus. Nesta manhã Deus trouxe para ministrar aos nossos corações o pastor Pedrosa. Não sei se a Val está aí, se ela já chegou ou não. Sua esposa teve uma boa notícia hoje de manhã, seu pai recebeu alta do hospital, ela correu para lá para levá-lo para casa. Acho que não deu tempo dela vir para cá, talvez nem vai vir. Nos alegramos com ela por isso, mas pastor Edmar Pedrosa, professor de teologia, capitão da polícia militar, é isso? Já quase reformando para poder entrar no tempo integral no ministério, né? Mesmo antes de sair da polícia, ele já serve ao Senhor, pregando em várias partes do Brasil. É prata da nossa casa aqui. Quando eu mudei-me para cá, 4 anos atrás, eu tive o privilégio, nas quintas-feiras, no primeiro ano, esse irmão nos conduziu através de estudos no livro de Salmos. E eu não faltava. Como pastor, falaram para mim, você não precisa ir no culto de quinta-feira, você já tem pequenos grupos, tem isso. Mas eu vinha voluntariamente. A palavra de Deus pregada por esse irmão me trazia aqui. E eu tenho certeza que hoje ele será uma bênção para falar aos nossos corações também. Por favor, vamos recebê-lo com uma salva de palma carinhosa. Deus abençoe. Eu amo vocês. Obrigado de coração pelas deferências, pelas palavras tão carinhosas. E saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estarmos aqui e especialmente nessa manhã compartilharmos da palavra de Deus e de um texto tão impactante, tão importante aos nossos corações. Pela manhã, nós conversamos bastante sobre interpretação bíblica, sobre a importância de interpretar o que a palavra de Deus, ela quer nos ensinar por meio de muitos e muitos detalhes, tão relevantes e tão importantes. E hoje, pela manhã, eu quero propor aos amados da igreja 2 resoluções para 2020. Já que hoje é o último domingo de janeiro, esse mês se falou tanto de resoluções, eu queria completar essa ideia agora de manhã, trazendo 2 resoluções que são fundamentais. E para essa resolução, eu quero abusar da interpretação bíblica, entrando com vocês nesse texto, que está aí previsto em Lucas 7, 18 ao versículo 23. Um texto clássico, importante, mas que traz a seguinte mensagem: quando tudo estiver mal, Jesus continua sendo Deus. Para 2020, acredite em seu coração, mesmo nos dias tenebrosos, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nas angústias, creia, Jesus continua sendo Deus e continuará sendo Deus. Olhando para o texto, peço que você acompanhe comigo, ele vai dizer assim na minha versão: todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar. João está preso, encarcerado, recebe a visita de 2 dos seus discípulos, e naquela visita ocorre o que está narrado aqui nesse texto. E ele mandou perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar, para Jesus no caso, és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. O que seria? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. E bem-aventurado, ou afortunado, ou feliz, é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Existe um antigo método judaico de interpretação da Bíblia, chamado Haverim, que é o método usado entre amigos, olhando para o texto sagrado e tirando deles, pontuando os detalhes que lhes são importantes. Esse método, ele tem algumas falas importantes que nos ajudam, e ele diz assim, que olhar para um texto tem muito significado implícito nele.
que não está declarado no texto, que para você descobrir esse significado, você precisa pegar os indícios e formar assim uma rede de conexões com esses princípios para que faça sentido, para que você entenda o que está escrito nesse texto. Esse texto aqui pode não parecer, mas é um texto que fala de morte, é um texto que fala do final da vida. E sempre que se falar em morte, que se falar em dificuldades, algumas emoções são realçadas em nosso coração. Normalmente, reações negativas, reações difíceis. Não é um assunto agradável de se ouvir. Principalmente, se a pessoa que vai morrer ouvir da boca de quem ele lhe fez a pergunta, a seguinte sentença: você vai morrer. O seu tempo acabou. A sua missão está cumprida. É difícil a gente imaginar isso, mas exatamente isso acontece implicitamente com um grande homem das Sagradas Escrituras. Até parece que a gente está falando do rei Ezequias, aquele 13º rei de Israel, aquele rei que estava para morrer jovem ainda, e Deus lhe deu 15 anos a mais de vida. E naqueles 15 anos, quanta coisa acontece, quanto preço foi pago por conta do orgulho de Ezequias. Mas o texto não fala de Ezequias, até porque é uma palavra de Jesus, é uma fala do próprio Jesus que está aqui nos alertando a respeito de uma outra pessoa, uma pessoa que nós conhecemos pelo nome de João. Não João apóstolo, mas o João o Batista mais conhecido, o Batista mais famoso das Escrituras Sagradas. E olhando para a vida de João, eu queria pensar com vocês nessa manhã como chegar em duas resoluções importantes, observando o que esse texto quer nos ensinar. O que João era, que é importante para mim, que é importante para você, ter como uma meta durante esse novo ano que se inicia. Está pequeno ali, você quase não vai perceber o que está escrito, mas João, ele era um homem simples, muito simples. Mateus e Marcos vai dizer, e você sabe disso, que João, ele tinha um hábito alimentar, no mínimo, estranho. Nada que nos apetecesse nesta geração. João, ele comia gafanhoto com mel silvestre. Gafanhoto, seja aquela avezinha, aquele inseto destruidor, seja uma vagem, que alguns interpretadores da Bíblia, intérpretes, dizem, pouco importa, era um hábito diferente. E João também se vestia com peles de camelo. João era um cara simples. João era um homem simples. E a melhor definição, para mim, é o que está escrito em João 3,30. Importava para João que Jesus crescesse e que ele diminuísse. Será que não seria uma boa resolução para esse ano? Eu não consigo imaginar João segurando um celular com as duas mãos, tirando foto num banheiro de shopping. Eu não consigo imaginar João passando por um espelho e voltando, estou em dia, estou bem. Não, preciso melhorar um pouquinho. Eu não consigo imaginar João assim. O que o texto quer nos trazer? Que João era uma pessoa bem resolvida consigo mesmo. Porque não ser resolvido consigo mesmo nos gera custo para mais, nos gera adoecimento emocional e tantas outras consequências. João, ele era um homem simples, extremamente simples. E simplicidade, com certeza, é um valor que vale a pena a gente pensar para esse ano. Não é a nossa resolução que eu quero fazer com você, não é. Mas é um valor que a gente deve pensar. Você quer ver outra coisa que vale a pena olhar para João? João, ele pregava e pregava muito. João pregava a verdade. Ele não pregava autoajuda, não pregava fruição imediata, não pregava aquilo que simplesmente ele pensava, ele acreditava. João pregava a verdade. Quer ver só? Volta um pouquinho comigo, lá no capítulo 3 do Evangelho de Lucas. No capítulo 3, mais especificamente, do versículo 3 ao versículo 6. Ah, gente, que resolução para esse ano.
João sabia uma coisa que a gente não pode esquecer: as almas estão caminhando para o inferno, as pessoas estão perdidas. Tem gente em nossa volta que não conhece do Evangelho que salva, que não conhece da restauração vinda pelo Evangelho. Tem gente que tem até uma Bíblia em casa, mas não lê a Bíblia, mas ele pode ler a gente, se formos as Bíblias ambulantes que o evangelista Moody tanto nos indicou a ser, tanto nos mandou ser. João, ele sabia que as pessoas estavam perdidas, então João, ele tinha um compromisso, e qual era? Falar a verdade. Se você observar no versículo 3 agora desse capítulo, você vai ver João assim, ó: ele percorria toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecado, conforme está escrito no livro de Isaías. Ele era a voz do que clama no deserto, e preparai o caminho do Senhor, e endireitai suas veredas. E olha, o que ele pregava sobre arrependimento: todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Pregue a palavra de Deus esse ano, viva a palavra de Deus esse ano. Vou melhorar isso: seja a palavra de Deus esse ano, seja a sua mensagem direta de Deus para as pessoas em sua volta. Mas Pedroso, o que eu vou pregar para as pessoas? Só a verdade, nada mais do que a verdade basta, e a verdade deve ser pregada. E João, ele dizia: gente, Jesus vai voltar, e eu não sei quando ele vai voltar. Jesus pode voltar a qualquer momento. Lutero já disse: olha, viva como se ele fosse voltar amanhã. Nós não temos tanto tempo como achamos que temos, então pregue desse evangelho, viva esse evangelho, use camisetas, mas seja a camiseta. Poste coisas cristãs, mas seja a coisa cristã que você está postando, seja o evangelho de Deus na vida das pessoas. João, ele pregava a verdade, nada mais do que a verdade. João tinha um comportamento digno de ser copiado por todos nós. Eu vou além, não só pregava a verdade, João pregava com autoridade, porque ele vivia o que ele falava. Se você observar o versículo 7 e o versículo 9, ainda do capítulo 3, ele dizia às multidões que saíram para ser batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? João tinha esse discurso, João produzia discursos com autoridade para as pessoas. Ele não negociava pecado, ele não adoçava a palavra de Deus para ela ficar gostosa àqueles que iam ouvir. Ele simplesmente dizia a palavra de Deus com autoridade. É claro que com amor. E isso fazia diferença na vida das pessoas. Muitas e muitas pessoas, olhando para esse texto, elas eram confrontadas e tinham a vida transformada por meio dessa palavra. As pessoas começaram a fazer fila e vinham um a um a esse João Batista e perguntavam: João, e nós? E eu? O que eu faço? Como que eu vivo? Como que eu entendo isso que você está me ensinando? Aí no versículo 10, vai mostrar que ele pregava a bondade e a honestidade. Olha o que ele falava para essas pessoas. Então as multidões o interrogavam dizendo: que havemos de fazer? E ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Se você tem, reparta. Ter coisas é bênção de Deus, desde que elas sejam possíveis de serem repartidas. Na vida, gente, o que importa são pessoas. Nós nunca podemos inverter a ordem e amar coisas e usar pessoas. Devemos amar pessoas e usar coisas, porque na vida o mais importante, a coisa mais importante da vida não são coisas, são pessoas. E que boa resolução para esse ano, se a gente pregar essa verdade com autoridade, pregar e exercer a bondade com as pessoas. Ele dizia para ter uma vida também de honestidade. Olha o que ele fala para os publicanos. Eles também vinham e falaram: mestre, o que havemos de fazer? E no 13, não cobrem mais do que é estipulado. Sejam honestos. Honestidade é um valor que deve ser lembrado de vez em sempre. Tenhamos um ano cada dia mais honesto. Não faça nada que é desonesto aos olhos de Deus. Nada que ninguém saiba, porque Deus sabe e conhece a profundidade do nosso coração. João Batista, ele era assim. Ele pregava bondade, ele pregava honestidade, mas ele pregava também justiça.
alguns soldados vêm até ele e perguntam: João, e a gente? O que a gente faz? Ele diz: é só não mentir, é só não dar mau testemunho, é só viver satisfeito com o que vocês ganham. Do versículo 14 aqui ele mostra isso bem claramente. Basicamente, João está falando para eles assim: não mintam, falem a verdade, sejam a verdade em tudo que vocês fizerem e descansem em Deus. Deus, Ele te deu a vida, que é o mais importante, relaxa, Ele vai te dar tudo que a sua vida precisa, tudo que você precisa para viver. Sermão do Monte, no capítulo 6, Jesus já vai ensinar isso. Olhe mais as aves do céu, olhe mais os lírios do campo, busque Deus em primeiro lugar e todas essas coisas, comida, vestimenta, lhe serão acrescentadas. João, ele pregava a honestidade, pregava a justiça. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, frase de Rui Barbosa, um grande jurista: toda justiça tardia, gente, ela não é justiça, ela é uma injustiça muito grande. Assim como toda obediência parcial, o pastor pregou sobre obediência um dia desse, toda obediência parcial é uma desobediência total. Não se negocia a obediência ou ela é íntegra, ou ela é total, ou simplesmente ela não existe, pois de Deus não se zomba, não se barganha, não se negocia, simplesmente se obedece a Deus de todo o coração. João, ele era assim. Mas agora voltando para o nosso texto, esse é João, você sabe quem é. E João, ele estava no momento de aflição, de dúvida e de angústia no seu coração. Os detalhes, as minúcias do texto vão nos mostrar isso. João, ele tinha uma dúvida muito grande no seu coração. E João precisava resolver essa dúvida. E essa dúvida Jesus vai trabalhar no coração dele, porque tudo ia mal para João. João estava preso injustamente, um homem que tinha liberdade de ação, liberdade de falar, e tudo que ele falava tinha um resultado positivo, até que ele entrou numa questão crucial. João falou contra o pecado do governante local, de Herodes. Ele fala: você não pode fazer o que você está fazendo, você não pode deixar a sua esposa e viver com a mulher do teu irmão, isso não é certo. João, ele não se calava diante do erro. Fico pensando no nosso papel como pais para 2020. Quantas circunstâncias nós veremos acontecer perto de nós, que nós teremos que tomar uma posição, teremos que falar alguma coisa. Filho, vem, senta aqui, filho, vamos conversar. Filho, vamos bater um papo. Esse caminho não é um caminho legal. Esse caminho, filho, não vai te conduzir. Ou nós vamos escolher a passividade e vamos assistir de camarote o que vai acontecer. Jacó, um belo dia ele chegou em casa, ouviu barulhos estranhos, e ao entrar no quarto ele pegou o filho dele dormindo com uma das suas mulheres. Jacó não fez nada, Jacó ficou passivo, do jeito que entrou, saiu quietinho na ponta dos pés, esperou envelhecer, estar na hora da morte, numa cama, para vir e falar para o filho: filho, eu não vou te abençoar, porque você subiu ao meu leito e maculou o meu leito. Poxa, Jacó, a hora da morte é tarde demais para se falar alguma coisa. Não sejamos passivos. João, ele tinha esse coração, mas ele estava aflito, angustiado, porque as coisas iam mal. Esse é o foco desse texto. Mas mesmo quando tudo estiver mal, Jesus continua sendo Deus. Não duvide, Ele continua a nos amar, continua a cuidar de nós e continua tendo nossa vida em suas mãos. João precisava de uma resposta, e quem pergunta, quer resposta. Quando os discípulos dele vão fazer uma visita, ele abre o coração. Gente, na vida é comprovado isso, com relação ao adoecimento da nossa alma, em nosso ser. Quem quer ajudar alguém, ouça. Mas quem quer ser ajudado, fale. A cura da alma se vem por falar, se vem por abrir o coração, se vem por expor aquilo que a gente está sentindo. João precisava de cura. E o que ele faz? Ele abre o coração para os amigos dele. Amigos, eu estou numa dúvida cruel. Eu estou aqui nessa situação injusta, ruim, e eu não sei se de fato tudo que eu fiz para o Messias estava anunciando ele. Será que não é outro que virá? Será que o Messias não está deixando de cumprir um dos seus papéis mais importantes? É isso que João está em dúvida.
Qual a primeira resolução que ele faz? Das duas que eu quero deixar para vocês nessa manhã. Em 2020, ore mais. Tenha isso como meta no seu coração. Venha em todos os cultos de oração de 2020. Não posso vir em todos, venha na maioria. Não posso vir na maioria, venha na minoria. Não posso vir na minoria, venha pelo menos uma vez, mas venha. Dedique tempo de oração. Gente, acredite, nós precisamos orar. Oração nunca é demais. Me lembro de ter dito isso uma vez aqui nesse púlpito. Oração nunca é demais, porque por mais que você ore, você nunca terá orado o suficiente. Então ore com seus irmãos, conheça as necessidades dos seus irmãos, anote, tome nota disso e ore mais durante esse ano. É isso que João, ele está fazendo. Ele tinha uma dúvida cruel no seu coração, e o que ele faz? Ele pergunta. Naquele tempo, Jesus estava vivo, encarnado, estava entre eles. Então João manda 2 perguntarem para Jesus. Jesus continua vivo até hoje, não mais fisicamente entre nós, e não mais precisamos de intercessores, mediadores, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, uma boa resolução, pergunte para Jesus nesse ano. Perguntar o que, Pedrosa? Não importa o que, pergunte tudo para Jesus. Pergunte sobre as coisas boas, pergunte sobre as dificuldades, pergunte quando tudo estiver mal, mas pergunte, abra seu coração. Não precisa que um pastor faça isso por você, que um sacerdote, que um amigo, não precisa que outro faça, você não precisa nem pagar por isso. Basta você falar com Deus, porque Jesus sempre estará à distância de uma oração, sempre estará à distância de um clamor, sempre estará à distância de um coração aberto para Ele ouvir. João foi assim. João estava em dúvida, e ele quer saber, versículo 19, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Será que João estava ainda com essa angústia tão grande na vida dele? Será que ele tinha medo que essa pergunta ofendesse Jesus? De jeito nenhum. Se você ver a sequência do versículo 24, Jesus dá um testemunho sobre João. Jesus registra um epitáfio para a eternidade. Jesus faz uma placa fúnebre sobre João e vai dizer quem esse homem era. Resumindo, Jesus não se ofendeu com a pergunta, Jesus não se ofendeu com a dúvida, gente. Jesus pode lidar com as nossas fraquezas, pode lidar com as nossas dúvidas, e não importa o que, Ele tem a resposta para todos os nossos clamores. Portanto, em 2020, ore mais, clame mais, fale o que está no teu coração, rasgue o seu peito diante de Deus. E João, ele faz isso e dá esse grande exemplo para a gente. Os seus discípulos vão até Jesus e reproduzem a exata pergunta feita pelo seu mestre. A gente não sabe pelo texto quanto tempo ele ficou preso, não sabemos sequer se ele era torturado ou sofria, não sabemos detalhes, mas com certeza o encarceramento não é uma situação agradável para ninguém, especialmente por alguém que esteja preso injustamente, preso por amar a palavra de Deus. Jesus disse no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, que bem-aventurado é você sofrer injustiça pelo amor a Deus. Que bem-aventurado é quando falarem de você, quando afrontarem você pelo amor a Cristo, quando disserem mentiras a seu respeito. Você é afortunado, você tem um grande presente em suas mãos. João está preso, e uma dúvida consumia o coração dele. Talvez em 2020, ou daqui para frente, dúvidas consumam a nossa alma. Mas quando elas acontecerem, abra seu coração para Deus, pergunte para Deus, clame a Deus, e deixa Deus esclarecer aquilo que você precisa saber, porque Deus sempre responde às nossas orações. Não me esqueço a mensagem de pastor Marcílio na capela da faculdade enquanto seminarista. Ele disse aquela frase tão conhecida: Deus sempre responde às nossas orações, seja com sim, com não ou com espere, mas que responde, Ele responde. Mesmo quando tudo for mal nesse ano, mesmo quando tudo estiver mal, Jesus continua sendo Deus. Primeira resolução, ore mais. E segunda,
tão importante quanto essa. Interprete o que Deus está falando ao teu coração. Interprete qual é a mensagem que Deus está te mandando por meio daquilo que você está passando, por meio da palavra e por meio das circunstâncias em sua vida. E ao interpretar, viva e aceite a vontade de Deus. O versículo 21 até o versículo 23 vão mostrar isso. Os homens chegam para Jesus e perguntam: Jesus, o nosso mestre mandou perguntar, é de fato o Senhor o Messias ou vamos esperar outro? Jesus não responde uma palavra, ele simplesmente vira as costas, deixa os dois homens estatelados e ele começa a atuar entre as pessoas que estão ali. O texto vai dizer que ele curava um, tirava a surdez do outro, o outro voltava a falar, expulsava um demônio, anunciava o evangelho. Ele vai e faz a obra, ele mostra na prática, ele não fala com os dois homens. Os dois homens têm uma aula física, presencial, sobre a divindade de Jesus. E depois que ele faz tudo aquilo, ele se volta para esses homens. Jesus tinha uma pedagogia muito interessante. Não é a primeira vez que ele faz isso. Alguém lhe pede alguma coisa, ele pergunta alguma coisa e ele não responde. Me lembro de uma mulher, cananeia, que certa vez gritou para ele: Jesus, socorro, por conta de uma filha que ela tinha. E Jesus fez de conta que nem viu, que não ouviu. Ele continua andando, e a mulher continua insistindo, e os apóstolos falam: Jesus, despede essa mulher que ela está atrapalhando a gente. Jesus fez de conta que não ouvia, fez ouvido mouco àquela mulher, porque Jesus queria testar e aprovar a fé dela, a perseverança dela. Depois de muita insistência, ele vira para ela e fala: mulher, ele conta aquela história do cachorrinho, das migalhas que tem ali para cair, e ela fala: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas. E Jesus vai elogiar a fé dessa mulher, porque a perseverança dela mostrou exatamente onde essa mulher estava com o coração. Deixe-me dizer, em 2020, ao perseverar, nós mostramos e provamos onde nossa fé está e qual é o tamanho dela. Persevere e aceite a vontade de Deus na sua vida. O que João está perguntando então para a gente concluir? Qual é o detalhe que está escondido nesse texto? João ele manda uma pergunta assim: todos nós somos judeus, conhecemos o judaísmo, e as profecias, especialmente Isaías 11, 61, 53, 54, vão falar qual era o papel. Gente, vocês querem saber quem é o Messias? Quando ele vier, algumas características vão provar quem é ele. Primeiro, vai nascer de uma moça virgem, isso vai acontecer, ele vai nascer em Belém, tudo isso, mas quando ele chegar, ele vai purificar os leprosos, curar os coxos, os surdos vão ouvir, as pessoas que não falam vão falar, os mortos vão ressuscitar e o evangelho do reino será pregado para todas as pessoas. Porém, Isaías 61:1, e aqui está a beleza do texto, quando o Messias chegar, uma prova de que ele é Deus, ele vai libertar os cativos. Jesus cura, expulsa o demônio, evangeliza, mas ele não liberta da prisão. Os apóstolos e os discípulos de João veem aquilo, voltam e falam para João aquilo que está vendo. Olha o que Jesus diz para ele. Então no versículo 22, então Jesus respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. O que? Os cegos veem, prova que ele é Messias. Os coxos andam, prova também. Os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o evangelho. Mas falta uma coisa, Jesus, falta um detalhe, e é justamente o detalhe que João queria. Gente, o que João mais desejava naquele momento de angústia, ele precisava sair da prisão. Não era justo ele estar preso sem merecer e sem ter provocado aquela situação. João está mandando mais ou menos uma pergunta para Jesus assim: ó, Jesus, sendo o Senhor mesmo Messias, por que o Senhor não me liberta logo? Ou Jesus, se o Senhor é Deus mesmo, quando é que o Senhor vai me libertar dessa prisão? Quando é que vai acontecer isso que eu estou aguardando tanto? E termina o texto, 23. E bem-aventurado, olha, avisa para João, que bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Não é porque Jesus não faz uma coisa que a gente quer, que ele deixa de ser Deus. Não é porque ele não responde imediatamente uma oração, que ele deixa de nos amar.
Não é porque não acontece exatamente o que nós sonhamos e planejamos que Jesus deixa de ser Deus. João tem uma dúvida, uma angústia: Senhor, se o Senhor é Deus, vai me libertar? Ou eu tenho que esperar um outro Messias chegar, que é o Messias verdadeiro, que não é o Senhor? Jesus mandou essa resposta para ele. E João, ele entendeu. Ouso parafrasear o que Jesus está querendo dizer para João nessa frase. Ele disse algo assim: João, não tropece na sua fé, quanto a mim, quando simplesmente uma coisa que você almeja, ela não acontece ou do jeito que você quer. João, permaneça firme na fé e no ofício que você tem. João, você quer mesmo saber se eu sou o Messias profetizado? Eu sou, pode ter certeza. Ah, mas você quer saber também se eu vou te libertar, né? Não, não vou. Mesmo sendo o Messias, eu não vou te libertar. João, relaxa, você vai morrer. João, sua missão está cumprida, João. O seu papel era vir à frente, era anunciar, preparar o caminho. Ele mesmo já disse: eu não sou o Messias. João revelou isso. O Messias, ele falou que João não era digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Então Jesus diz: João, relaxa, quando tudo estiver mal, eu continuo sendo Deus. João, sua missão está completada. João, eu tenho algo muito melhor para você. O seu plano é um, o meu plano do reino é outro. E João parece, com toda certeza, ter entendido essa mensagem. João entendeu que mesmo quando tudo estiver mal, Jesus continua sendo o rei. Esse texto vai mostrar depois, e Mateus também vai retratar, como vai acontecer a morte de João. Tem aquela festa, Herodias, a menina pede lá a cabeça dele, o rei está bêbado, oferece para mais, e é obrigado a mandar cortar a cabeça de João, como a gente conhece tanto nesse texto. E a vida de João, ela vai se encerrar ali. 2 resoluções para 2020. Ore mais, questione mais, pergunte mais, seja lá o que for, não use meias palavras com Jesus, rasgue o coração, fale o que você está sentindo e fale com as suas palavras, mas depois de falar, descanse na vontade de Deus, descanse que Deus tem o melhor para você, descanse que Deus sabe exatamente daquilo que você precisa. E ao encerrar a leitura desse texto, por que João fez isso? Ou melhor, João estava adoentado, mas João teve algum benefício com isso? Com certeza. O texto não relata qual foi a reação dele. Ele simplesmente faz a pergunta, obtém a resposta, dias depois ele morre. Ele é enterrado pelos seus 2 discípulos, que voltam para Jesus e contam para Jesus: Jesus, o Senhor é Deus mesmo. Aconteceu exatamente o que o Senhor falou que ia acontecer. João terminou a carreira. A vida de João foi completada, mas João completamente entregue à vontade de Deus. Em 2020, eu fecho aqui a análise interpretativa desse texto. Tenha toda a convicção na sua vida. Se apegue a isso, como uma verdade no seu coração. Em 2020, mesmo quando tudo estiver mal, mesmo quando tudo estiver dar errado, Jesus continuará sendo o seu Deus, que cuida de você e que guarda a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a persistência na oração, a persistência na piedade, e que Deus te dê as respostas que o seu coração tanto almeja. Amém, povo querido? Convido você a orar. Baixe tua cabeça, feche teus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por essa manhã tão especial. Pelo tempo, Deus, que passamos aqui na sua casa de oração. Nesse lugar, Deus, dedicado e consagrado, para que a tua palavra, Deus, seja falada, exposta, para que lábios, Deus, cantem e exaltem o teu nome. Obrigado pelo que o Senhor fez, ó Deus, nessa manhã. Obrigado pelo quanto o Senhor nos ama, pelo quanto o Senhor se importa conosco. Obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus. Obrigado por ter mandado Jesus morrer na cruz em nosso lugar. E ajuda, Deus, a mim e aos meus irmãos, a orarmos muito mais, ó Deus, nesse ano,
a termos uma vida dedicada, Pai, à piedade com o Senhor, a amarmos a Tua palavra, Deus, com a paixão em nosso coração. E ajuda-nos, Senhor, a ouvir e descansar na Tua vontade, seja ela qual for preparada para a nossa vida. Cuida de nós, Deus, e nos sustenta, Pai, em Tuas mãos. Obrigado pela vida de João Batista, pelo legado, pelo exemplo, Deus, registrado aqui em Sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo quanto o Senhor tem nos coberto com as bênçãos do céu, Pai. E a cada um, Pai, que entrou aqui hoje, que saia desse culto, Deus, com a resposta que vem do céu, que saia daqui, Deus, pelo menos com a certeza, que se clamar de todo o coração o Senhor o ouvirá, e todo lábio, Deus, que confessar o Seu nome, e em seu coração crer que o Senhor ressuscitou, será salvo, Deus, e que esse presente se faça real na vida de todos que estão aqui nessa manhã. Guarda-nos em Teu poder, Senhor. Obrigado, Pai, de todo o coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos.